de diminuição de uso da água, como foi apresentado aqui na palestra de sustentabilidade ontem, se não me engano, e existe um forte trabalho da pesquisa para que essa quantidade de água seja reduzida, o seu uso. Eu acho que eu vou até causar um impacto de surpresa, mas existem hoje vários estudos, né? E a Dedini, eu, conversando com o Oliveira outro dia, a Dedini tem praticamente pronto um trabalho que, na verdade, as usinas do futuro, viu, Weber, vão ser produtoras de água. Nós vamos nos surpreender com isso, água potável, para ser consumida pelo ser humano. Então, essa questão de consumo que a gente está muito preocupado, nós vamos passar no futuro a ser consumidores de água de cana-de-açúcar, uma transferência da atividade agrícola para a garrafinha de água que nós poderíamos estar bebendo aqui. Reflexão agora, talvez a outra sobre o envolvimento dos pequenos e médios produtores e qual o impacto que isso teria, Perina. Nós estamos, eu acho que o problema escala em qualquer atividade hoje é o ponto, né? Você consegue sobreviver e ter ganhos tendo uma escala de produção um pouquinho maior, e realmente isso vem em desencontro com o que o crescimento promove, né? Eu acho que faz parte do nosso trabalho também, a grande maioria dos produtores de cana, a grande maioria são de pequenos e médios produtores, hoje ainda. E a gente vai ter que criar um mecanismo, né, que permita que esses produtores continuem na atividade. De que forma? Talvez, na minha palestra, eu falei a questão do cooperativismo, trabalhando muito forte a questão do cooperativismo. Segundo, né, coloquei rapidamente na minha palestra também, criando uma oportunidade de trabalho numa outra atividade, ou seja, um produtor pequeno de cana, ele tendo um grande grupo produtor de biocombustível, esse grande grupo produtor de combustível tem uma quantidade gerenciada por ele de terras, e essas terras desses grandes empreendimentos são passadas aos produtores, pequenos produtores de cana, que possam ter na atividade de soja, amendoim ou outra oleaginosa qualquer, uma ajuda na sua sustentação lá no campo, continuando a produzir. Então, eu acho que são os dois pontos que facilitarão a sobrevivência de pequenos e médios produtores. Just finally, the final comments of Ron on the question of to what extent the corn ethanol could basically meet the demands for the targets of the U.S. government. Ron, and then later, for the final comments, Alexandre, I forgot to pass the word to Alexandre, and then we'll close the session. So hold on for 2 more minutes. We have a couple of announcements and a few issues interesting to you. So stay here for the next 2 minutes more. Well, let me review the renewable fuel standard in the United States briefly. 15 billion gallons of ethanol by 2015 from corn or starch. 2022, the target is 36 billion gallons of ethanol, but the 15 billion from corn is capped at that level in the bill. So going forward, the difference between the 15 and the 36 will need to come from other sources, mostly. Now, most of that will have to be cellulosic. So 2 questions. From the corn industry's perspective, we think we can grow beyond that 15 billion gallon cap. In fact, we project by 2020, we think we could do 17 billion, which would, of course, require some change in the law. But secondly, and the most important question, I think, to those of you in this room is, will the cellulosic demands be able to be met going forward? And I really can't answer that question. There's a lot of uncertainty whether we can produce enough cellulosic ethanol to meet those targets. I think, you know,
I think a lot of it will come from cellulosic, but whether it can all be met, I think we are not sure. Especially price competitive, Yes. as we don't have full scale yet for those technologies, regardless of the different conversion routes. I think this will be a major challenge. Could for I next briefly year. mention one other thing that I failed to mention? My cohorts in the room would admonish me for not mentioning this, but I do think that most of the cellulosic originally that's going to come into play will be coming from the corn plant, and that will be the corn cob and maybe other parts of the corn plant. I think that will be the most effective way to transform some of our current ethanol plants, not only to use starch or corn grain, but to use other parts of the corn plant. Thanks for the clarification. And the final comments, before my final comments from Alexandre, briefly, Alexandre, and then a few announcements, please. Ok, obrigado, Weber. Só para complementar a questão da utilização da água, lembrar que nós produzimos cana-de-açúcar sem irrigação plena, né? Algumas exceções, mas com irrigação de salvação, que é uma irrigação pontual em algumas situações, e, felizmente, hoje conseguimos dar aproveitamento quase integral à vinhaça, que é o resíduo líquido do processo industrial. Então, quer dizer, pensando em balanço da água, nós avançamos bastante, inclusive nesse zoneamento agrícola que está prestes a ser publicado. Nós estamos vamos estimular a expansão da cana-de-açúcar em áreas que não demandem irrigação plena, né, já com essa preocupação, né. Bom, mas eu queria só colocar alguns aspectos aqui, Weber, na conclusão do nosso painel, é que muito se fala dessa questão de alimentos, combustível, e nessas discussões globais, eu tenho percebido que há muita desinformação, muitas vezes, né? Há muitas pessoas bem orientadas, e há também um debate equivocado e, muitas vezes, mal intencionado também, dentro dessa discussão. E um aspecto, por exemplo, que talvez seja o principal e o maior de todos, a gente não ouve ninguém falar, né? Que é a questão do subsídio agrícola histórico, que trouxe uma distorção de preços na produção de alimentos, que inviabilizou durante anos a expansão agrícola em países em desenvolvimento. Então, quer dizer, se os preços dos alimentos tiveram um período de alta no ano passado, essa era a hora da gente pensar numa política de mudança dessas práticas históricas que tiveram a sua justificativa num momento de pós-Segunda Guerra, etc., mas que hoje encontram uma nova dimensão, não é? A gente vê a dificuldade de avançar nesse debate, a última rodada de Doha mostrou isso claramente para todos, mas aí está o cerne da questão, não é? A questão do subsídio agrícola, porque realmente hoje acho que a gente está numa sociedade cada vez mais urbana, não é? Passamos de uma sociedade rural para uma sociedade urbana, e a gente acaba esquecendo um pouco o pobre rural, né? Fala-se muito do pobre urbano, mas e o pobre rural, né? E esses países em desenvolvimento ainda têm uma população rural muito grande, né? A gente tem que dar sustentabilidade para essas pessoas, né? E para encerrar minha fala, Weber, eu queria só fazer um comentário rápido à questão da certificação, que foi colocada pelo meu colega, o Delcro, né? E também sobre a questão do mercado americano. Com relação à certificação, é absolutamente legítimo que os europeus queiram um mínimo, digamos, de segurança com relação à sustentabilidade de um produto que eles estão avaliando importações em maior quantidade, né? É legítimo esse pleito, né? O que eu acho importante a gente evitar é entrar numa questão, por exemplo, de barreira não tarifária com discurso ambiental. Isso que é perigoso e que é o que o governo brasileiro tem se manifestado bastante atento para o avanço desse tipo de debate. Agora, certificações independentes, certificações privadas independentes, etc., naturalmente elas vão ocorrer, e, aliás, já estão ocorrendo. Nós já estamos exportando álcool, por exemplo, etanol, verificado para a Suécia, sem problema nenhum, né? Podemos avançar em iniciativas dessa natureza. E com relação à produção de milho nos Estados Unidos,
Eu queria só registrar aqui, porque eu, acompanhando em alguns painéis, a gente vê, às vezes, uma discussão do tipo, o meu etanol é melhor que o teu e tal, e eu acho que não é por aí. Não é? É bom que os países tenham iniciativas de produção de etanol até para criar um mercado. Não é? E eu vejo muito presente nos produtores brasileiros que não há interesse em desestruturar os produtores de etanol de milho nos Estados Unidos. Muito pelo contrário, o interesse é pelo mercado da gasolina. É esse mercado que nós queremos entrar. Nós queremos ter uma participação de etanol no mercado da gasolina dos Estados Unidos, no mercado da gasolina da Europa, no mercado de vários outros países, e queremos que outros países também produzam. Eu acho que é uma relação de ganha-ganha e não propriamente uma relação de rivalidade. Bom, é isso. Esses são meus últimos comentários. Obrigado, Weber. I would like to thank you all, especially the audience, for staying a little bit over time, longer than we expected. But nonetheless, I think we had a great opportunity to learn the lessons from these different panelists with different views. And I was pleased to be here also to chair this session.